Oi, tudo bem? Meu nome é Milene Martins e nesse vídeo eu quero te provocar sobre a natureza humana. Homem é tudo igual e nenhum presta? Parece conversa de tia amargurada, né? Mas a questão é muito mais séria que isso. A, a pergunta, qual é a natureza humana, ela provocou muitos filósofos durante a história humana, porque ela é muito importante para o exercício da cidadania. Mas antes de explicar para vocês por que é tão importante, eu quero trazer três filósofos que discutiram esse assunto e que discordam bastante entre si, para você formar a sua própria opinião. Aí eu explico a importância do assunto. Então vamos lá. Se não houvesse governo, regras, lei, Estado, como é que o ser humano se comportaria? Se nem os pais, a instituição social chamada família, tivesse indivíduos com poder sobre outros indivíduos, como é que a gente se comportaria individualmente? Como é que essa sociedade seria? O primeiro filósofo que eu escolhi para falar para vocês sobre isso é o Rousseau. O Rousseau acreditava que o homem era naturalmente bom. E ele falava isso baseado na observação dele do comportamento das crianças. Ele escreveu um livro chamado Emílio, em que ele dizia que na educação as crianças tinham que passar o maior tempo possível convivendo entre si, com a natureza, e que eles deviam ser inseridos no mundo adulto o mais tarde possível. Eu tenho muitas amigas da área de educação infantil e elas contam que criança é realmente um ser puro, criaturas incríveis. Criança não leva rancor de um dia para o outro. Uma briga que acontece na escola, no dia seguinte, ela já foi superada sem grandes necessidades de pedido de desculpa ou nada disso. Se você dá um pacote de bala na mão de uma criança da sala, logo todas as crianças estão comendo bala. Como mãe, eu posso falar que vale para piolho também. É mais ou menos ali a partir da primeira série, quando as crianças começam a conviver mais com os adultos e participar do universo dos adultos, que eles se dividem entre meninos e meninas, que eles começam a observar que existem cor de pele diferente, que eles começam a se dividir de acordo com a igreja que frequentam, se tem ou não pai em casa, o carro, o bairro em que mora. Mas, para resumir Rousseau, a gente pode pensar assim, ó. Rousseau pensava que o homem é bom, só que a sociedade o corrompe. O segundo filósofo que eu trouxe para você lembra que a ordem foi eu que escolhi, não é a ordem cronológica, tá bom? Mas o segundo filósofo é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele acreditava que o homem era naturalmente mau, certo? E que se não houvesse Estado, leis, polícia, era o caos. Sabe aqueles filmes de cenário pós-apocalíptico, Mad Max, o livro de Eli, a série The Walking Dead, naquele nível? Não é que o Hobbes acreditava na lei do mais forte, até porque ele falava assim, ó, sempre vai ter um cara mais forte que você para roubar o que você roubou. O que ele acreditava é que se o ser humano fosse deixado livre, toda forma de violência, toda forma de roubo, de opressão ia ser parte do cotidiano das pessoas. O que o Hobbes acreditava era que o homem era naturalmente mau, ganancioso, ambicioso, movido pela glória, pela ambição, pela maldade mesmo. Se a gente fosse colocar uma frase aí para resumir Hobbes, não que ele tenha dito isso, mas a gente pode colocar que o homem é o lobo do homem. E agora, por último, mas não menos importante, eu quero falar do John Locke. O John Locke falava que o homem, no seu estado de natureza, já era dotado de razão. Então ele conseguia viver em relativa harmonia ali com os outros indivíduos. Ele só vai formar um Estado, escolher, decidir formar um Estado para melhorar uma sociedade que já era relativamente organizada. Então, esses são os três filósofos que eu trouxe. Eu quero que você pense,
O homem é bom, o homem é mau ou o homem é racional? Eu acho essa discussão muito interessante. Eu gosto principalmente de ler Rousseau. Mas eu não falei para vocês, eu não trouxe essa discussão pensando que é interessante. Eu falei que ela é importante, certo? E agora eu vou explicar por que essa questão é importante para a gente exercer a nossa cidadania. Eu não sei se vocês perceberam, mas os três acreditavam que existia um momento na sociedade em que não existia Estado, um passado mítico, e que depois de alguma questão ali, os homens decidiram, eles combinaram que todos eles iam submeter ao poder de um chefe, de um governante. Tá? Então eles fizeram um acordo, um combinado, eles fizeram um contrato social para que existisse o Estado. Por causa dessa questão de contrato, esses três filósofos são chamados de contratualistas. E a gente pode encontrar mais sobre eles aí em livros de filosofia. Eles são filósofos sociais. Se você quiser dar uma olhadinha, assim como eu, achou a questão interessante. Então vamos lá. O primeiro, o Rousseau. O Rousseau acreditava que o homem era bom. Então, para que o Estado? Para que fazer um governo? Ele acreditava que, embora o homem fosse bom, entre esse período que a gente chama de estado de natureza e o período que a gente vive hoje, que a gente chama de estado civil, existiu um momento ali em que alguns indivíduos cercaram um pedaço de terra e falaram é meu. Tá? E o Hobbes acreditava que esse era o grande mal da humanidade, a propriedade privada. Porém, nunca passou pela cabeça dele convencer as pessoas a desistir da propriedade privada. Então, ele acreditava que o Estado servia para proteger os desvalidos, as pessoas que não tinham acesso à sobrevivência. Ele acreditava que o Estado servia para reter, conter os mais poderosos, as pessoas que tinham mais posses, para que eles não participassem de circunstâncias em que eles fossem oprimir demais os menos favorecidos. E o Estado também servia para que a pobreza não se intensificasse de uma forma que os menos favorecidos perdessem a humanidade. O Hobbes, que é aquele cara que achava que o homem era naturalmente mau, ele já vai ter uma opinião oposta do Estado. Ele vai acreditar que o Estado serve para deter esses impulsos maléficos dos indivíduos. E que por causa disso, o Estado, acima de tudo, tem que ser forte, poderoso. Ele vai escrever no Leviatã que não existe nenhuma circunstância em que o poder do Estado possa ser questionado, possa ser criticado, porque se existir a mínima brecha para a gente criticar o poder do Estado, a ganância dos homens vai provocar uma tentativa de golpe, uma revolução. E num estágio, numa circunstância de instabilidade, os piores instintos humanos vão aflorar e toda a sociedade vai pagar, porque toda a sociedade vai acabar sendo vítima das mais absurdas formas de violência. Já o John Locke, que era aquele cara que achava que o ser humano era racional, ele acreditava que, por a gente ter livre-arbítrio, alguns indivíduos realmente iam fazer coisas erradas, iam fazer maldades, e o Estado servia para conter esses indivíduos. Só que o Estado servia, acima de tudo, para gerar como se fosse uma infraestrutura para garantir para todos os seres humanos a vida, a liberdade e a propriedade privada. Certo? Então, o Estado ali serviria para garantir esses direitos, sendo que, se o Estado não garantisse esses direitos, as pessoas teriam toda a liberdade do mundo para derrubar o governo e colocar outro no lugar. Então, percebam que a diferença do Locke para o Rousseau é que o Rousseau acreditava que a propriedade privada tinha destruído a humanidade, enquanto Locke acreditava que a propriedade privada era um direito básico dos indivíduos. E a diferença do Locke para o Hobbes é que o Hobbes acreditava que o poder do Estado nunca deveria ser questionado, enquanto Locke acreditava que o Estado estava lá por uma razão que era permitir as liberdades individuais, e uma vez que elas fossem negadas,
a população tinha todo o direito do mundo de derrubar o Estado. Inclusive, o Hobbes chamava o contrato social de contrato de submissão. E o Locke chamava o contrato social de contrato de consentimento. Agora sim, vamos discutir cidadania, voto, ideologia política. Se você acredita que o ser humano é naturalmente bom, então o Estado serve para proteger os desvalidos, para deter o poder dos mais poderosos e permitir que os desvalidos não cheguem num estado de pobreza em que eles percam a humanidade. Se você acredita que o ser humano é naturalmente mau, então o Estado serve para impedir esses impulsos violentos e ele tem que ser o mais forte, o mais poderoso possível, o mais participativo possível na vida, na vida do cidadão. Se você acredita que o ser humano ele é dotado de razão e que por mais que ele tenha livre-arbítrio, a natureza humana é de construir, produzir e prosperar, então você acredita que o Estado ele tem que ser mínimo e prover só o suficiente para a própria sociedade se organizar. E aí? Comenta para mim o que você acha. Põe nos comentários aqui do YouTube para que lado você foi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.